instala às margens do rio Acre, só dá lucro para quem instalou. Esse lucro, em nenhum momento, é dividido com o rio. Isso no âmbito da região, não no âmbito só da cidade. Mas se você olhar a pecuária, a agricultura, o comércio, tudo que é colocado, tudo que é instalado às margens dele, é lucrativo para o dono. Mas esse lucro não chega do rio, ou pelo menos parte dele. E aí, quando isso não ocorre, o desleixo campeia, o desleixo humano. Né? Porque você olhar para um rio e achar belo é uma coisa. Agora, você olhar para um rio, achar belo e vê-lo cheio de pescadores e vazio de todos os pobres, é outra. E aí é que é interessante a gente fazer essa reflexão, porque se você tem um rio manejado, o povo que mora às margens é um povo que sorri, que tem felicidade, que se alimenta. Quando você tem um rio degradado, o povo é triste, porque olha para o rio e vê que não pode compartilhar do rio. Como a gente vai chegar para essa nova geração e pensar em reverter isso, né? Dizer que o caminho do Amazonas é os rios e não a estrada. Claro que uma completa a outra, mas ambas devem ser conservados. Ambos devem ter seus méritos de conservação e de uso. Tá? E nada disso foi priorizado, a não ser as rodovias, a não ser as estradas que efetivamente dão de frente para as casas. Isso foi o erro, talvez o erro maior de quem urbanizou a Amazônia. E continua assim. Isso é horrível, porque a gente esquece o rio e tudo que é lixo é jogado da cozinha para o rio. O lixo doméstico, o lixo de poda, enfim, todos os lixos são jogados nas margens dos rios. Como se o rio fosse uma máquina de tratar lixo e esgoto. E a gente sabe que não é essa a finalidade do rio. O rio é um setor econômico que estabelece na sociedade o meio econômico mais fácil. Em relação com o rio, foi que começou na década de 70. Tomei muito banho aqui, tinha praia. As praias daqui eram boas de tomar banho. Era um lazer. Mas depois que fizeram esse canal, poluiu o nosso rio. Não temos mais praia, só é lama preta no verão. Ele fica bonito agora no inverno, quando começa a cheia. Aí eles fica bom que a gente pesca aqui atrás, pega os peixes, só que não come. Só por divertimento a gente solta eles. Tá tudo poluído, não é mais como antigamente. Eu também pude aproveitar um pouco junto aos nossos primos, né, aqui na casa da minha avó, divertindo nas praias, brincando no barranco. Mas depois, com o desenvolvimento da população, que isso é normal, nós tivemos a questão da poluição, né, falta de consciência das pessoas também, é isso. Já era assim, Poluído. e quase não dava pra tomar banho. Rapaz, eu só consegui essa profissão minha, com meus 30 anos, até hoje tô com 30 anos que eu trabalho aqui na Catraia. O rio antigamente ele era bom, tinha muita praia, agora o barranco quebrou, aquela alagação de 2015. Em 2015 aí acabou com tudo, aí a população também da Sede de Agosto ficou tudo para a cidade do povo. Aqui o rio quando ele está cheio a gente tem que usar o motor. Aí no verão a gente vai no remo. Antigamente tinha praia, no verão, aí uma praia bonita. Não está remando agora, estou com 30 anos, mas tinha praia, aqui era fundo esse rio. Aí começou a desbarrancar e o rio foi ficando raso.
até 1,30 m no verão. Ele dá 1,30 m. Eu espero porque não aconteceu uma alagação, né? Porque o meu ganha-pão é esse daqui, é de alagar. Mas eu fico aí dentro também, né? Trabalhando com os pessoal. Mas a seca também é falta água, né? Aí... Você navega aqui no Rio Acre, na área urbana, né, da cidade de Rio Branco, você vai ver que, por exemplo, toda a mata ciliar foi destruída. O que tem um improviso, são plantas secundárias, um bambu sendo plantado, mas isso não vai resolver o problema, por exemplo, que a gente vê aqui, que é o assoreamento do rio, ou seja, na parte urbana do Rio Acre, o nível do rio está cada ano menos profundo, significando dizer o quê? Que qualquer chuva pode causar um alagamento nas margens inundáveis do rio, na cidade de Rio Branco. Se você encontrar uma lancha de grande porte, você não vai encontrar mais. Por que não existe mais isso? Por exemplo, antigamente existia um comércio muito grande e um tráfego intenso de barcos entre Rio Branco e Boca do Acre, por exemplo. Então era muito comum as pessoas virem de barco. Com a estrada acabou tudo isso. Então o rio foi perdendo aquela importância. À medida que ele perdeu a importância, as pessoas também automaticamente deixaram de dar a importância que ele tinha. Porque ele deixou de ser importante, por exemplo, para o transporte. Mas para os moradores e os agricultores que vivem na margem do Rio Acre, ele ainda é importante, né? E o que acontece é que com essa devastação que aconteceu ao longo do Rio Acre até o alto Rio Acre em Brasileia, Taçolândia, você tem então essas cheias repentinas, não porque está chovendo mais ou porque está chovendo menos, mas porque o rio foi assoreado e suas margens estão jogando resíduos, né, e restos de terra no rio. Então qualquer chuva vai causar esse tipo de alagamento, como por exemplo ocorreu 2 anos atrás, a maior cheia da história do Rio Acre. Existem mudanças que são comprovadas cientificamente, está acontecendo no clima, né? Então, por exemplo, o ano de 2017 foi o ano mais quente na história. E essas modificações no clima estão causando essas modificações que a gente vê no nosso dia a dia. Realmente é interessante ver que a gente está aqui em fevereiro, que era para o rio estar muito mais cheio, provavelmente onde eu estou aqui era para a água estar também, mas não está. Então isso é um reflexo dessas mudanças que você tem no clima, especialmente no regime de chuvas, né? Sem contar que, se você observar em imagem satélite ao longo do Rio Acre, a quantidade de área desmatada é muito grande, assim como, por exemplo, todo mundo que fez, por exemplo, desmatamento, fez pasto, áreas agrícolas, todos eles fizeram depósitos de água, sejam barragens de pequenos garapés ou então simplesmente bebedouros para o gado do pasto. Toda essa água que é armazenada por essas pessoas, que deveria estar no Rio Acre, não está. Então isso também é um agravante da situação que a gente tem hoje. Considerando o que a gente tem visto ao longo de 1971 para cá, que é quando você tem um registro diário da cota do Rio Acre, é uma curva descendente todo o tempo, né? Então, uma observação muito simplória, né, com pouca estatística, mostra que em menos de 20 anos, no período mais seco do ano, provavelmente entre os meses de julho e setembro, vai acontecer um dia em que a régua onde se mede a profundidade do Rio Acre, ela não vai ter água, vai estar em nível zero. Não que o rio vai estar sem água, mas no local onde se mede tradicionalmente essa profundidade do Rio Acre, ela não vai ter água. Então esse é um fato que vai acontecer, eu não tenho a menor dúvida. Para reverter esse processo, é preciso recuperar primeiramente as matas ciliares do Rio Acre. Por que isso é tão importante? Porque primeiro que a lei diz que o Rio Acre, que é um rio que tem 100 metros de largura, ele tem que ter o mínimo 100 metros de mata ciliar em cada lado, né? E o que a gente vê hoje é que não existe isso. Ora, se você não tem mata ciliar, você vê o que você está vendo aqui. Com a chuva, sem a proteção das plantas nas margens do rio, o que acontece é que a água vai lavar todo esse barro, a areia, e vai levar para o leito do rio. Se ela leva isso para o leito do rio, uma quantidade de sedimento que não estava prevista, o que acontece com o leito do rio? Ele vai ficar mais raso. Então, mesmo que chova o mesmo do ano passado, esse ano, o rio mais raso vai causar mais alagamento. Então o Rio Branco tende a sofrer no futuro, mesmo com a perspectiva do rio secar, mais alagamentos em função dessa situação que está acontecendo, dessa transformação. Não, eu acho que não vai morrer porque é um rio muito longo, ele tem quase 1000 quilômetros, né? Ele tem uma nascente que está muito bem protegida, mas ao longo do seu caminho, sim, vai ter lugares em que ele vai sofrer bastante. O seu leito vai ter que ser recuperado e o controle das enchentes vai ter que ter uma solução para isso, né?
Então, ou seja, barragens, ou não sei qual seria a solução. Existem ideias, mas morrer ele não vai morrer, mas que o povo que vive ao longo dele, especialmente nas zonas urbanas, ele vai sofrer mais do que hoje, seguramente isso vai acontecer. Brasil, Brasilé, Pataciolândia, Capixaba, Chapuri, Rio Branco, Senador Guiomar, né? E Porto Acre, todos esses municípios dependem do Rio Acre como única fonte para abastecimento de água potável. Ora, se tivermos uma crise hídrica seríssima em Rio Branco, por exemplo, com o rio secando muito no período do verão, daqui a 10 anos, por exemplo, qual é o plano B? Nós não temos plano B. O rio vai ser a única fonte. Ou eles vão mudar a estação de captação de água mais acima, mas não tem a garantia que vai ter realmente a água, ou então vai ter que ter um plano B, que seria talvez fazer uma barragem do rio para regular o nível do rio, coisa parecida. Mas a importância principal é essa, não é o transporte, porque nós temos estradas ao longo de toda a calha dele, mas principalmente é o abastecimento de água. Então você ficar uma cidade como Rio Branco, imagina, 5 dias sem água, como vai ser o caos? E os prejuízos? Porque há 100 anos se vem degradando. Então não é em 10 anos que vai se restabelecer. Esse é um programa que envolve governo, prefeituras, comunidades, associação de moradores, associação de bairro, escolas fundamentalmente, e é um programa de longo prazo. Agora, é possível reverter porque os recursos materiais e a engenharia ambiental, ela incorporou técnicas que facilitam esse processo. Agora, a técnica principal é a pedagogia, né? Você leva isso para a escola, o tamanho desse impacto, e mostra isso para a criança, para o aluno, para o professor, de que se isso não for revertido, os danos futuros serão bem maior e mais duros. Aí a gente vai fazer isso com mais amor e com mais efetividade. Claro que o ciclo, né, do poder muda e cada um tem suas prioridades, mas se essa for a prioridade da humanidade, pode ficar certo que esse rio terá vida por muito tempo. Agora, é preciso fazer ontem, não é hoje mais não, é ontem, precisava ter feito já isso ontem, para que hoje a gente já estivesse falando da importância dessa recuperação ambiental para a escola e para a sociedade. O Rio Acre não pode morrer porque ele é o tutor da sociedade, da humanidade, do acreano. Ele é a porta e o porto dos acreanos. Se ele morrer, morreremos todos. E essa fala, morrer, não significa se exterminar. Significa que a gente vai mudar para uma outra região e abandonar essa região até que essa região seja restabelecida, até que o vale seja restabelecido. E esse remanejamento é possível. Aliás, tudo é possível quando se estabelece metas para pensar uma cidade para 1 milhão de anos. Porque não se faz uma cidade pensando em 100, 200 anos. Se faz pensando em 1 milhão. E a nossa cidade tem 100 e poucos anos. Dá sim para a gente pensar num rio vivo. E esse rio precisa viver. E quem faz esse rio viver somos nós.